Você já reparou que você nunca terá condições de pagar a Deus o que você deve a Ele? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que maravilha podermos juntos meditar a palavra do Senhor. Quero pegar com vocês a palavra que está em Lucas, capítulo 16, do versículo de 1 a 8. Diz assim: Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Pense um pouquinho sobre isso. A pessoa está esbanjando o bem do seu patrão. Nós também fazemos isso, nós esbanjamos os bens de Deus. Deus nos dá dons, capacidades e nós achamos que tudo isso é mérito nosso, esbanjamos como se fosse nós, como se fosse nossa propriedade. Aí vem uma situação de dificuldade, uma doença, vem uma debilidade e você percebe que você logo perde aquele bem, aquela capacidade, perde aquilo e você vai ver que no fundo você não tinha propriedade. Porque essa propriedade é de Deus, Deus pode dar, Deus pode retirar a propriedade disso. E essa consciência de que nós temos, vamos dizer assim, um dom e uma graça recebida e que nós temos o mérito por administrar, não por ser proprietário. Eu administro. Então é bem forte essa expressão que já aparece aqui no começo. Ele chamou e lhe disse: Isto é o que ouço a teu respeito, presta as contas da tua administração, pois já não pode mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: O Senhor vai me tirar a administração, o que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que vou fazer, para que alguém me receba em sua casa, quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: Quanto deves ao meu patrão? E ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: Pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: E tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: Pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. O Senhor faz aqui um alerta. O que ele fez? Percebeu que não conseguiria viver sem aqueles dons, sem aquilo que foi dado. Quando perdesse aquilo, como que as pessoas iriam procurá-lo? Vamos supor que você tem um dom de pastoreio, tem um dom para tocar, para cantar. E se você perder isso, não poder mais pastorear as pessoas? Pense que alguém te proíba, você está numa comunidade e o superior diz: olha, você não pode mais acompanhar ninguém. Como já aconteceu, por exemplo, com São Padre Pio, que foi vetado pela igreja de fazer aquilo que era uma característica, que ele administrava muito bem, que era confessar as pessoas, um dom, de poder celebrar e de estar na intimidade ali com o Senhor através de sacramentos. Foi retirado. Foi tirado dele. Mas os frutos continuaram, porque nesse caso foram os homens que tiraram e não o próprio Deus, embora Deus permita para que esse administrador possa crescer ainda mais. Bom, o que ele pensou? Bom, aquilo que foi retirado vai fazer com que as pessoas se afastem, Aquele que é, por exemplo, um status, uma riqueza. Quando eu perder, as pessoas vão sumir, Como diz, aquela velha história onde eu tinha muitos amigos quando eu conseguia pagar a conta do bar. Quando eu não conseguia mais pagar a conta do bar para todos, eu fui perdendo os meus amigos. Mas será que eram amigos mesmo? Eles queriam aquilo que você estava ofertando. E você achava que era propriedade tua, a tua riqueza, os teus bens, tudo era seu. O Senhor pega e retira e você fica como? O que este homem percebeu? Vou fazer o seguinte: eu vou pegar isso aqui que nem é bem meu, mas eu vou, de forma desonesta, pedir para a pessoa riscar ali, escrever menos, porque ela está sendo abatida, está abatendo a dívida dela.
Assim, ela vai ver o bem que eu fiz a ela. E ao perceber que eu fiz um bem a ela, quando eu não estiver mais administrando aquilo, ela vai ter uma simpatia para comigo. Olha que esperteza! Ele ia perder a administração dos bens, mas por ter usado de uma forma desonesta daquele bem, dando àquela pessoa um bônus, né, que ela não tinha, aquela pessoa irá lembrar dele. Muito esperto. Só que os filhos da luz não fazem isso. E qual é o sentido? Deus, Ele nos deu bens, Ele nos perdoou, Ele nos deu imensas graças. Nós, o que deveríamos fazer com este bem? Deveríamos utilizar deste bem para diminuir as penas que aquelas pessoas podem ter. Ou seja, eu utilizo daquele bem para fazer o bem. E ao utilizar para fazer o bem para aquelas pessoas vão achar que aquele bem que eu estou fazendo sou eu, mas não sou eu. Eu estou fazendo porque Deus me deu dons, deu capacidade, me deu bens para administrar e eu estou administrando tão bem que Ele me dá a possibilidade de usar isso na sua vida. A consequência é que esta pessoa vai falar bem de você, vai ter simpatia. E quando chegar ao justo juiz, o que essas pessoas vão fazer? Elas vão querer te acolher, elas vão querer te ajudar, elas vão bem dizer a você. Percebe que os filhos das trevas entendem de como podem agradar as pessoas para usar para o bem? Porque nós, querendo ganhar a eternidade, pelo menos não agimos com esperteza, perdoando a todos, usando os bens de Deus para fazer o bem e assim aumentando cada vez mais esta multiplicação dos dons e da graça de Deus. Assim, você está sendo convidado. Deus, Ele te perdoou. Perdoe muitas pessoas, porque o perdão que você dá vai ser lembrado por elas. Deus te deu bens. Use para o bem das pessoas, porque elas lembrarão de você quando você precisar delas. Entende? Isso é agir com esperteza. Isso é buscar o céu. É lógico que isso aqui seria uma lógica mais, vamos dizer assim, mundana no sentido daqui do intelecto. Só com o intelecto você poderia fazer isso e usar dessa esperteza. Mas se você amar a Deus, fará todas essas coisas sem pensar na mínima retribuição. Porque sendo aquele bom administrador, você já é, vamos dizer assim, cheio de uma alegria, porque Deus te escolheu para administrar os seus bens. Não precisará de outras coisas. Quando o amor é grande, todas as outras coisas se tornam pequenas, mesmo aquelas coisas que trazem uma bonita retribuição. O que nós queremos é apenas uma unidade com Deus. Pense um pouco sobre isso e, no mínimo, haja com esperteza. Deus os abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo.